os 5 passos para você receber avaliações 5 estrelas e nota 10 no Airbnb e no Booking. Como você sabe, as avaliações, né, são consequências de vários fatores. Vai desde a sua apresentação online até a chegada do hóspede, passando pela duração da estadia até o momento do check-out. Então, para toda ação, existe uma consequência de primeira, segunda e terceira instância. E é nisso que veremos nessa live de hoje. O porquê das avaliações, né, serem tão importantes para o nosso meio de hospedagem e como conseguir conquistar uma nota maior. Eu quero destrinchar um pouquinho desse tema, porque eu sei que esse tema é um dos 9 pilares que eu ensino dentro do método hospedagem lucrativa, que faz você triplicar as suas reservas. Baixas avaliações, poucas avaliações impedirão você de conseguir resultados extraordinários. Mas vamos lá, vamos começar a nossa live de hoje, que é que a gente vai falar exatamente o assunto, né? Para você entender o seguinte ponto. O que é que nós, meios de hospedagens, nós vendemos? Você para pensar assim. Primeiro você tem que entender o que é que você vende. O que é que você vende na sua hospedagem? Você vende o quê? Para a pessoa sair da rotina. Você vende comodidade para as pessoas. Você vende um certo conforto, facilidade. Você vende uma reconexão familiar. Você vende, né? Você marca nas pessoas memórias, digamos assim. Você vende descanso, né? Um local para as pessoas recarregarem as energias. É isso que nós vendemos. Quando a gente começa a tirar da nossa cabeça que nós não somos vendedores de diárias, e sim, nós somos vendedores de sonhos, experiências, reconexões, né, sair da rotina. Quando nós vendemos algo, né, muito mais do que simples diária, é aí que começa, né, a grande virada de chave para você conseguir ter sempre boas avaliações. Por quê? Porque, na minha visão, na minha humilde visão, boas avaliações são traduções de boas experiências. É isso que acontece. O que é uma boa avaliação? Se você para ver na causa mesmo, você investigar ali na causa, o que é uma boa avaliação? Uma boa avaliação é a tradução de uma boa experiência. Ou seja, para que você proporcione uma experiência muito boa para o seu hóspede, ou não só para o seu hóspede, mas como para qualquer pessoa. Para pensar, se você quer impressionar um amigo, se você, sei lá, se você quiser impressionar os seus familiares, impressionar a família, né, do seu cônjuge, seja você, seu esposo, a sua esposa, enfim, você quer impressionar outra pessoa, o primeiro ponto que você precisa é conhecer muito bem essa pessoa. Ou às vezes você quer dar um presente para alguém, quer causar um impacto e tal, você precisa conhecer essa pessoa. Então, por exemplo, a pessoa que não bebe, eu vou dar uma garrafa de vinho. Pessoa que não bebe, eu vou dar uma garrafa de uísque. Né? Pessoa que não come doce, pessoa que tem diabetes, eu vou dar uma torta, eu vou dar um doce para ela, se ela não pode comer. Então, o conhecimento das pessoas que eu vou atender é o primeiro grande passo para que eu possa, né, conseguir boas avaliações. Ou seja, avaliações 5 estrelas no Airbnb ou nota máxima, nota 10 no Booking. Por quê? Porque uma coisa que eu observo muito, né, das grandes empresas, né, das empresas que inovam, das empresas que são as queridinhas, né, da maioria das pessoas, um grande ponto que eu percebo sobre isso são que elas têm um foco, né, direcionado, um foco específico no cliente. O foco dessas grandes empresas não é a rentabilidade. A rentabilidade, ela faz parte de um bom trabalho. A rentabilidade, ela acontece depois de que você executa um bom trabalho. Não se ganha. Eu comecei a entender isso, né, aos poucos. Isso, tem gente que demora mais tempo para aprender. Eu demorei um certo tempo para aprender que para que a gente seja bem sucedido no que a gente faz, a gente precisa proporcionar, né, resultados ou experiências para essas pessoas. Porque resultados e experiências corroboram para o nosso sucesso também. Ou seja, o sucesso do nosso cliente é o nosso sucesso também. Então, boas avaliações são traduções de boas experiências. A partir do momento que você conhece o seu hóspede ideal, as coisas facilitam muito mais quando você vai preparar-se para recebê-lo. Por quê? Porque quando você tem foco no hóspede, que as empresas maiores, né, existem nomes em inglês, eu evito nomenclaturas em inglês, mas algumas vezes é inevitável não utilizar. Mas as empresas que têm foco no hóspede são as empresas que têm o customer centric, ou seja, o cliente no centro do negócio. Essas são as empresas customer centric, ou seja, as pessoas, as empresas, né, os funcionários das empresas,
elas começam a observar situações, percepções e as expectativas dos seus hóspedes. Tudo isso é o que compõe a parte de experiências. Por quê? Porque quando você entende as situações que os hóspedes vivem, seja na sua hospedagem, seja no destino, quando você entende as situações que ele vivencia, quando você entende o olhar dele, a percepção dele, a cosmovisão dele, porque cada pessoa tem uma cosmovisão completamente diferente. Tem pessoas que escutam um determinado ritmo musical e se empolgam, aquilo dá energia, vão correr, querem dançar. Tem pessoas que escutam aquele mesmo ritmo musical e falam, putz, que ritmo ruim, que música ruim. Mas não existe música boa e não existe música ruim. Existe cosmovisão e percepção de pessoas diferentes. Ou seja, nenhum meio de hospedagem vai conseguir agradar todo mundo. Mas quando eu tenho o meu hóspede no centro do meu negócio e eu começo a entender as situações que ele vive, as percepções que ele tem dos locais. Como que eu percebo isso? Escutando. A gente tem 2 ouvidos e uma boca. Quanto mais eu escuto, quanto mais inputs, ou seja, quanto mais coisas eu adiciono na minha cabeça, mais outputs vai sair, seja em ações, seja na minha fala, seja na forma que eu conduzo isso. Então, quanto mais inputs, quanto mais eu escuto, quanto mais eu leio avaliações, aquilo vai me trazendo percepções, aquilo vai abrindo. É aquilo que a gente chama de sorte, né? Ou seja, você vai começar a enxergar coisas que pessoas que não fazem isso não enxergam. Então, você começa a enxergar o quê? As situações, as percepções e as expectativas que esses hóspedes têm. Por quê? Eu costumo dizer que uma boa avaliação, né, que se eu vou tirar ela assim de forma individual, seria o pilar da avaliação. Ele é um dos pilares que eu ensino dentro do método hospedagem lucrativa para que você consiga triplicar reservas. E eu sempre ressalto que dentro da metodologia não existe um único pilar que está isolado. Todos os pilares eles estão conectados. Por quê? Porque o pilar de uma boa avaliação, ele deriva de outros 2 outros pilares. No começo da live agora, eu acabei de dizer o quê? Que uma ação, ela tem consequências em primeira, segunda e terceira instância. Quando eu proporciono uma boa experiência para o meu hóspede, né? Ou seja, quando ele tem uma boa experiência, quando a minha hospedagem ela é fidedigna ao que eu anunciei, quando tudo que eu mostrei e ofereci, né, que estava incluso na minha diária, eu entreguei, tudo isso eu proporcionei uma boa experiência. E tudo isso aqui que eu acabei de falar, está incluso 2 pilares aqui que se conectam com a avaliação. Ou seja, o pilar de avaliação, eu não ganho avaliação a troco de nada. Eu falei no começo da live, é consequência de primeira, segunda e terceira instância. Ou seja, a avaliação, ela começa desde o momento da busca até o momento que o hóspede vai embora. A avaliação, ela não está resumida só à tua hospedagem. É todo um contexto. Por quê? Porque, como eu disse, a avaliação, ela está conectada com mais 2 outros pilares, que é o pilar da fotografia e o pilar do conteúdo. São 2 pilares. E esses 2 pilares, para que eles servem? Gerenciar a expectativa. Imagina se você anuncia a sua propriedade, o seu meio de hospedagem, você coloca várias fotos e quando o hóspede se hospeda com você, aquelas fotos que você postou lá no teu anúncio são fotos muito antigas, são fotos de 3, 4, 5, 6 anos atrás. A realidade hoje não é mais aquelas fotografias. Ou seja, primeiro ponto, as tuas fotografias não são fidedignas. O hóspede está comprando um produto que, na verdade, não é ele. Tu acha que é possível existir uma boa avaliação aqui? Para pensar. Se as fotos que tu anunciam não são as fotos da realidade, não são as fotos atuais. Aí o hóspede chega lá, faz uma reserva, chega lá. Quando ele chega lá no meio da hospedagem, ele vai dizer, nossa, peguei um meio de hospedagem que, cara, a foto era uma coisa e a realidade era outra. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, imagina você, né, nas tuas descrições, sejam descrições através do Airbnb, sejam descrições através da Booking, sejam através do Google, né, que também tem muita força as avaliações do Google, e você, nas tuas descrições, não condiz com a realidade. Não são descrições fidedignas. Imagina, aí o hóspede chega lá de novo, aí você diz que tem isso, que tem aquilo, papapá, quando chega lá, tá interditado, tá quebrado, tá com falta de manutenção, o negócio tá com a cara de desgastado. Imagina a percepção. Ou seja, para a avaliação existir, tem que existir um gerenciamento da expectativa do hóspede. Ele tem que saber mais ou menos o que ele vai encontrar. Quando você não gerencia a expectativa dele, pelo amor de Deus, tem como existir uma boa avaliação? Não tem como. Não tem como.
Porque o cara se sente enganado. Então você entende que uma boa avaliação, como eu falei, é consequência de primeira, segunda e terceira instância. Ou seja, uma boa avaliação começa no momento da busca, quando você mostra fotos para ele, que são fotos reais, através do conteúdo, que juntamente com as fotografias gerenciam a expectativa dele. E no terceiro ponto, uma boa estadia. Esses três caminhos aqui, rapidamente, existem muito mais outros, mas esses três caminhos aqui, quando combinados, geram uma boa avaliação. Então, eu reforço mais uma vez de que uma boa avaliação, ela não acontece a troco de nada. É como diz uma frase, né, que tem um influencer aí muito bom também, que eu gosto muito dele, chamado Joel J, que ele fala assim, o campeão, ele nunca se surpreende. O campeão nunca surpreende. Ninguém vai chegar para cima e vai dizer assim, ai, eu vou jogar, sei lá, eu vou para uma luta de boxe. Eita, que sorte, dei um soco no queixo e ganhei. Não, cara, o cara tá treinando aquilo há muito tempo. O que eu quero dizer com isso? Que uma boa avaliação não surpreende o gestor. Uma boa avaliação não surpreende o cara. O cara fala, cara, eu tô treinando para isso todo dia. Eu treino a minha equipe, né? Eu tenho processos, eu tenho padrões. Mesmo que você seja uma pessoa, digamos, um anfitrião que tem um único imóvel. Pô, você tem equipe? Tem a faxineira da tua equipe. Às vezes a pessoa que tu leva para a lavanderia deixa de ser uma equipe, deixa ali de ser um terceirizado, né? O momento da entrega, o momento da coleta, tirar as manchas, a pessoa que vai limpar, os detalhes. Às vezes você tem uma pessoa que lhe ajuda nas reservas, tem uma pessoa que gerencia os pagamentos e faz as cobranças, reservas, e você fica mais na parte estratégica. Enfim, mas o que eu quero te mostrar com isso é que tudo isso, né, digamos, conectado, todos esses pontos conectados é o que fazem a avaliação vir. Ou seja, quando você tem tudo treinado, quando você está muito bem no que você faz, quando a sua, digamos, a sua operação, ela está, digamos, azeitada, né, lubrificada, está tudo funcionando muito bem, as avaliações, elas chegam, digamos que meio que automaticamente. Aí você se surpreende. Nossa, tive uma avaliação 10. Claro que não, tu já está preparado para isso há muito tempo. É por isso que eu fiz essa analogia com a frase, o campeão, ele nunca se surpreende. Porque eu treino todo dia para isso. Então, no momento que eu cheguei naquele estágio, aquilo não é uma surpresa para mim. Aquilo ali é consequência do meu trabalho, que eu já estou sofrendo, acordando cedo, trabalhando, dando duro, estudando, implementando estratégia, buscando inovar para sair na frente dos meus concorrentes. Então, aquilo não me surpreende. Então, esse é o primeiro grande ponto, que avaliações, elas não são uma surpresa. Não, ai, brotou do céu, brotou um pé de avaliação bom para mim. Isso não existe. Tá? Então, outro detalhe também, que é muito importante falar sobre avaliação, antes que eu comece a falar sobre os 5 passos, né? Que por enquanto eu estou fazendo uma introdução que está mais que uma introdução, que já tem muito conteúdo também, né? Presta atenção no seguinte, a avaliação também, ela parte pelo encantamento, digamos assim. Ou seja, a parte que eu tenho que causar um impacto, que eu tenho que chamar a atenção, não só no mundo online, mas quando ele entrar na minha propriedade, a melhor sensação que eu busco, né, transmitir isso, que eu trago dentro das minhas aulas, que eu falo para os meus alunos, é quando a pessoa abrir a porta do teu imóvel, ela fazer assim, uau, que lugar top, velho. O cara bateu o olho assim, a pessoa gostar. Essa é a sensação que você tem que transmitir para o seu hóspede. Você não é um entregador de quarto limpo, com cama, com lençol lavado e com chuveiro quente. Cara, isso aí o mercado tá cheio. O mercado tá cheio. Aí como é que você vende durante um dia de semana? Você acha que o cara vai sair da casa dele para ir para um ambiente frio, que, cara, não conecta, não encanta? Você acha que alguém vai fazer? A pessoa fala assim, eu vendo durante a semana, Lagreca, eu não sei vender de segunda a quinta. Aí eu paro para olhar o meio de hospedagem, eu paro para olhar a casa temporada, o apartamento, o flat, a pousada, o hotel. Olha assim, cara, você sairia da sua casa, do conforto da sua casa, a estrutura da sua casa, para dormir aqui e ficar trancafiado aqui, sem ter nada para fazer, sem ter uma estrutura, sem ter apoio, sem ter as comodidades necessárias para a pessoa passar uma longa estadia? Você acha que isso aqui é justo? O que você está querendo condiz com o que você oferece? É isso que a gente para. Então, o encantamento, tá? Eu vou falar por mim, Lagreca, mais uma opinião de hóspede do que uma opinião como especialista em vendas para meios de hospedagem, tá? Então, mais como hóspede, o que é que me encanta, na verdade? O que é que me chama a atenção? O primeiro ponto é um lugar bem decorado. Eu gosto muito de lugar bem decorado. Ou seja um sofá bacana, com uns quadros bacanas, o tapete bacana, a iluminação é bacana. Então, um lugar bem decorado, ele me chama a atenção. Isso me encanta. Quando eu falo bem decorado, não é sinônimo de ser luxuoso. Cada um tem o mesmo. Existe um lugar bem decorado que é rústico. Existe um lugar que ele é bem decorado pela simplicidade.
que ele é tão bem decorado que você faz, cara, ele é tão charmosinho. Então tem o rústico, tem o simples, tem o luxuoso, tem o moderno, tem o charmoso, tem vários tipos de decoração, só que você vai precisar conectar com quem? O que eu falei lá no começo. Como é que eu encanto alguém que eu não conheço? Porque esse é um dos grandes pontos. Porque para você conseguir uma boa avaliação, você tem que conhecer o seu hóspede-alvo, o seu hóspede ideal, o que conecta com a sua proposta. E quantas pessoas sabem quem é o seu hóspede ideal? Pouquíssimas. Pouquíssimas. Então, como é que eu encanto alguém que eu não conheço? Fazendo mágica? Fazendo mágica? Trabalhando no achismo? É isso que você vai aprender agora no decorrer da live, tá? Então, ó, quem estiver curtindo essa live, turma, que eu tô vendo que tem uma galera já conectada, deixa o likezinho aqui, ó, deixa o dedinho aqui no coração, você que me vê pelo Instagram, você que tá me vendo pelo YouTube, deixa teu like no vídeo, tá? Não esquece, não deixa teu like no vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho depois que você se inscrever para você ativar todas as notificações, beleza? Vamos lá. Todo meio de hospedagem La Greca funciona assim? Todo meio de hospedagem. Desde que você venda na internet, isso é indiscutível. Todo mundo que vende pela internet depende de avaliação. Isso é inevitável, tá? Como? Vende pela internet. Se você tem medo de avaliação, você não merece triplicar reservas. Não merece. E isso é uma das coisas que eu percebo muito com os alunos. Eu não gosto, eu não vou para a plataforma A, eu não vou para a plataforma B por medo de julgamento. Você fica com medo de julgamento. Medo de julgamento de quê? Você não tem nada a ver, as pessoas não têm nada a ver com a sua vida. Tipo assim, cada um cuida da sua vida, eu estou pouco me importando. Esse é meu trabalho, esse que eu vou fazer. E eu vou dizer uns pontos fundamentais. Então, assim, muitas pessoas têm medo do julgamento, mas entenda que se você tem medo do julgamento de uma avaliação, você não merece triplicar reservas. Porque para triplicar reservas, você tem que ter excelência no que você faz, tem que ter boas avaliações. Então, todo meio de hospedagem que vende pela internet, indiscutivelmente, independente da plataforma que você venda, seja Booking, Airbnb, Decolar, Expedia, TripAdvisor, independente do que você venda, você precisa ter avaliações. E, obviamente, avaliações boas. Por quê? Porque as pessoas gostam de comprar, né, digamos assim, em lugares que já são, digamos, seguros, que outras pessoas já compraram, porque eu vou chegar nesse tema um pouquinho mais adiante. Entenda o seguinte, o negócio, né, de avaliações, não sei se vocês já estão ligados nisso, mas esse sistema de avaliação, ele surgiu com o TripAdvisor. O TripAdvisor foi o pioneiro que começou a popularizar as avaliações. Porque ele começou a entender que a opinião de outras pessoas reforçavam o uso daquela ferramenta. Você preste atenção que as ferramentas que mais têm recorrência de uso são ferramentas que possuem opiniões de outras pessoas. Opiniões. Às vezes são avaliações, às vezes são opiniões. Então, por exemplo, o Facebook, existe muita opinião das pessoas. O Twitter tem muita opinião das pessoas. O Instagram tem muita opinião das pessoas. O Google tem avaliações do Google Meu Negócio. O TripAdvisor tem avaliações. O Airbnb tem avaliações. A Booking tem avaliações. Todas as plataformas têm avaliações. Por quê? Porque isso foi algo que foi, digamos, o TripAdvisor foi o precursor, porque as avaliações, elas geram muita credibilidade na plataforma em si, na compra da plataforma. Eles identificaram isso não só na compra do hóspede, como aumentam as vendas da plataforma quando elas dispõem as avaliações. Isso é um ponto muito importante. E outro detalhe que as avaliações, pelo fato de aumentarem as vendas das próprias plataformas, além de aumentarem, obviamente, dos meios de hospedagem, é bom para todo mundo. As avaliações, elas são levadas muito a sério pelas plataformas. Muito a sério. Então, se você tiver uma avaliação negativa e você tentar apagar uma avaliação, minha nossa, isso aí é um parto. É um parto. É muito, mas muito difícil, a não ser que seja algo extremamente, sabe, muito grande, uma discriminação, né, um ataque, um racismo, enfim, qualquer coisa desse tipo a gente já sabe que não pode, sim, é permitido tirar, mas o fato de você discordar de uma opinião não te credencia, né, a solicitar uma retirada de avaliação. Então, isso é muito levado a sério. Então, isso é um dos pontos que eu quero trazer para vocês também, porque, como eu disse, avaliações, elas fazem você vender mais. Isso é fato. Então, o que eu preciso entender sobre esse assunto, né? Como que eu consigo, quais são os 5 passos que eu preciso entender para conseguir essas avaliações 5 estrelas, tanto dentro do Airbnb, como nota 10, dentro da Booking.com. Por quê? Outro detalhe também sobre avaliações. Existem erros. Existem erros. Existe. A gente trabalha com tecnologia, né? Essas plataformas são plataformas de tecnologia. Então, erros é normal. Todo mundo está passível de erros. Isso aí ninguém foge. Mas
Muita gente fala o seguinte: Lagreca, a plataforma pode ter recebido uma avaliação errada. Pode. Eu tenho como tirar? Depende. É muito difícil. Mas é possível? É. Mas é muito difícil. É muito mesmo. É muito difícil. E o segundo ponto, que muita gente se incomoda, é que, tipo, eu recebi uma avaliação ruim. Aí eu faço a seguinte pergunta: você acha que uma única gota num copo d'água é capaz de fazer ele transbordar? Agora, se você já tem 5, 10, 12, 15 avaliações negativas, aí, pô, realmente não transborda, não. Ele vira, ele cai e ele esvazia completamente. Então, às vezes acontecem erros, sejam por conta da plataforma, de às vezes permitir uma avaliação de um hóspede que nem se hospedou, que eu entendo isso, eu também ficaria com raiva, não é normal, a gente fica. Mas também tem certas situações que a gente recebe uma avaliação porque é nosso erro mesmo. Então, existem erros tanto do lado A, plataforma, como do lado B, meu como gestor. Que aí é onde eu entendo que as avaliações, elas funcionam para mim como uma consultoria gratuita. Lembra que no passado, quem aqui é mais antigo, né, quem tem, né, empresas há mais tempo aqui, lembra que várias empresas no passado, elas pagavam caro por pesquisa de mercado. Quantas empresas não pagavam caríssimo para fazer pesquisa de mercado, ou cliente oculto, para entender os defeitos, o que poderia melhorar, esse tipo de coisa. Quantas vezes já não foi feito? Diversas vezes já foi feito. Hoje em dia, você tem as avaliações como uma consultoria gratuita. Como uma pessoa diz assim, olha, eu não gosto disso, por favor, melhore. Ou seja, eu preciso nem pagar. As pessoas já dizem o que não gostam e eu automaticamente tomo ação em cima daquilo para continuar vendendo bem e não fazer minha média cair. Então, vamos lá para a gente falar um pouquinho sobre esses 5 passos. Beleza? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas você já entende que avaliação, né? Sem avaliação ou com avaliação muito baixa, você não consegue vender muitas diárias. É difícil de vender. É difícil. Se você tem pouca avaliação ou se suas notas são baixas, é difícil você vender. Não é o mercado, é porque as suas avaliações são ruins. Ou você não tem. E aí é onde começa. É para as pessoas que estão começando do absoluto zero, para quem está querendo ingressar no segmento de hospedagem agora, para quem gostou do ramo, para quem está querendo trocar de trabalho, enfim, para quem está começando agora um meio de hospedagem e ainda não tem avaliação ou tem muito poucas avaliações, foque em conseguir as suas 12 a 15 primeiras avaliações. Esse é o seu primeiro foco. O seu primeiro foco não é tipo, vou começar ganhando. Nenhum meio de hospedagem, raríssimos, claro, tem as suas exceções, começam ganhando, né? Ou seja, vamos falar de forma geral, nos segmentos de forma geral. Quem é que abre um estabelecimento e já no primeiro mês já vem fechando no verde, já começa vendendo bem? Não, existe um período de rampagem. Ou seja, ele vai abrir, ele vai se organizando processos, as pessoas vão conhecendo, ele vai divulgando e a partir ali do 4º, 5º, 6º mês ele vai equilibrando e começa a ganhar dinheiro. Então, entenda que o começo do seu segmento de hospedagem é conquistar as primeiras avaliações. Porque sem avaliação ou avaliação baixa, você não consegue vender muitas diárias. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, as avaliações, elas geram muita credibilidade. Porque elas protegem a tua marca. Porque uma avaliação negativa não é capaz de derrubar 10, 15, 20, 30 avaliações positivas. Então, eu posso ter 30 positivas e 1, 2, 3 negativas? Posso, tá tudo bem. Mas eu tenho 30 positivas. E tá tudo bem. Eu não vou conseguir agradar todo mundo. Faz parte do jogo. Mas a maioria gera credibilidade e protege a minha marca. Isso é um ponto muito importante. Porque as avaliações boas me protegem dos haters, daqueles que querem falar mal de mim. Por quê? Porque contra resultado não existe opinião. Ou seja, se eu tenho resultado, se eu tenho várias pessoas que já se hospedaram comigo e que já deram nota boa, a sua opinião não vai derrubar isso aqui. Isso aqui está me protegendo, isso aqui gera credibilidade. Porque isso aqui não foi comprado. Isso aqui são opiniões reais de hóspedes que tiveram experiências boas comigo. Então, por isso que você, quando dá certa atenção e leva a sério que as avaliações são importantíssimas para você triplicar as suas reservas, é você, nossa, cara, faz total sentido o que você está falando. Entende? Próximo ponto. Boas avaliações reduzem aquelas objeções, aquelas desconfianças. Porque as pessoas às vezes, eu vou, mas será que vai ser bom mesmo? Mas eu vou, será que essa comida é muito boa? Será que essa localização vale a pena mesmo? Será que esse apartamento é decorado desse jeito mesmo? Será que essa pousada tem essa... Será que tá organizadinho desse jeito? Tá bonita essa área? Então, as avaliações, elas reduzem essas objeções da cabeça do hóspede. Elas reduzem as desconfianças. Outro ponto também, boas avaliações
fazem você vender mais, porque, como você sabe, eu já disse em várias lives aqui, você está cansado de saber que boas avaliações, né, fazem você vender mais por conta do gatilho mental da prova social. São outras pessoas validando a sua hospedagem. E eu já disse para vocês que as pessoas gostam de decidir conforme a maioria. Ninguém gosta de se sentir digamos, um excluído, um diferente do grupo. As pessoas gostam de ter aquele efeito, tipo assim, efeito de grupo. Todo mundo decide aquilo ali, aí todo mundo vai. Eu vou com a maioria, porque ali eu não me diferencio, a chance de dar errado é menor. As pessoas são assim. São raras as pessoas que, tipo assim, não, eu pago para ver, eu confio no meu feeling, eu faço as minhas pesquisas, eu leio e eu confio, eu me certifiquei com um, com o outro, enfim. Não é. A maioria das pessoas decidem de acordo com as outras. Então, elas vão naquele, digamos, naquele efeito manada, né? Digamos assim. E, por fim, as avaliações fazem você vender reservas mais caras. Lagreca, eu não consigo aumentar o preço da minha diária. Tu consegue aumentar o preço da tua avaliação? Porque a gente é pago pelo, digamos, pela transformação que a gente oferece. Quanto maior é a sua transformação, quanto melhor é o seu produto, quanto mais, né, sensações boas, experiências você proporciona, melhor você é remunerado. Ninguém vai pagar mais caro porque simplesmente você quer. A não ser que você tenha um posto de combustível, né? Tem um commodityzinho aí chega, eu subi a gasolina subiu, todo mundo sobe. Mas o nosso segmento não é posto de gasolina, nosso segmento é hospedagem. Então, a gente sabe que para que a gente suba o preço, para que a gente aumente, é preciso que você aumente a sua percepção de valor. E para você aumentar a sua percepção de valor, a sua proposta de valor, os seus diferenciais, você precisa conhecer quem que você atende. Quando você conhece quem que você atende, você prepara a sua hospedagem melhor e assim você consegue conquistar a nota que você quer, que é exatamente os pontos que a gente vem abordando agora durante a live. Ou seja, identifique quem é o hóspede que você quer. Esse é o primeiro grande passo. Saiba quem você quer atender, ou seja, perfil demográfico, psicográfico, hobby, preferência, necessidade, frustração, medo, renda, tudo. Eu tenho que saber quem é esse cara, quem que é essa pessoa que eu atendo. Então eu posso dividir isso em grupos, eu posso ter 3 tipos de hóspedes ideais, não posso ter 10, mas 3, 4, não vejo problema nenhum. Depois que eu identifico a minha propriedade, né, que eu identifico o meu hóspede ideal, né? Peraí, que eu esqueci de falar, ó. Papel e caneta na mão, né, turma? Esqueci, eu sempre digo. Ultimamente eu estava esquecido aqui, estava sem papel e caneta, ó. Papelzinho e caneta na mão, turma. Primeiro passo, eu acabei de falar. Hóspede ideal, defina aqui que você quer atender. Ponto. Segundo ponto, depois que eu definir quem eu quero atender, eu tenho que preparar o meu meio de hospedagem com ele e não para ele. Qual que é a diferença, meu irmão, de com ele para ele? Porque para ele é achismo. Eu acho que ele gosta disso. Eu vou fazer isso porque eu acho que ele gosta disso. Eu acho não. Em Deus eu confio. Em qualquer outra pessoa, traga-me dados, números. Ou seja, se você já tem o meio de hospedagem que já roda, já funciona, começa a ler as avaliações dos seus concorrentes. Começa a ler suas avaliações. Não, primeiro as suas, depois os concorrentes. Óbvio. Depois, se você tem hóspede já na sua base, começa a fazer uma pesquisa. Começa a entender. Ah, já tive 20 hóspedes. Cara, se eu mandar um formulário para 20 e que 6 me respondam, pô, já tive 30% de resposta. Tá bom, já consegui alguma coisa, já tenho um norte. Então, eu conhecer os meus hóspedes é importante. E depois eu preparar a minha hospedagem com eles, entendendo cada vez mais eles, é indispensável. Por quê? Porque você pode construir um produto, você pode preparar uma hospedagem para uma demanda que não existe. Esse cara não existe. Aí você faz o quê? Aí você, cara, preparei tudo com tanto carinho e esse tipo de hóspede não tem na minha região. E agora? Isso é uma das coisas que mais acontece, que mais fazem empresas quebrar, é isso. É criar uma solução para uma demanda que não existe. Por isso que eu digo, otimize tempo e dinheiro. Saiba quem é seu hóspede e prepare a sua hospedagem com ele. Para depois que você não gastar rios de dinheiro, você dizer, puta merda, não era esse tipo de hóspede que vem para a região. Esse não é o hóspede que frequenta aqui. Eu estou criando uma imagem de que não tem muito hóspede. Por quê? Você tem que focar nos hóspedes que tem maioria. Você não vai focar na minoria. Próximo ponto. Não leve as avaliações para o lado pessoal. Isso é importante. Por quê? Separe CPF e CNPJ. A pessoa, quando avalia, ela não está avaliando Lagreca. Ela está avaliando a minha hospedagem, o meu trabalho. Não é a minha pessoa física. A pessoa não está falando se eu sou legal, se eu sou chato, se eu sou grosso. Ele não está falando isso.
Ele está falando sobre a estadia que ele teve. O quarto não estava muito limpo, o chuveiro não esquentou, o café da manhã estava fraco, enfim. Ele está falando o que ele vivenciou. Então, eu não posso levar as minhas avaliações para o meu lado pessoal. Por quê? Porque é importante que eu entenda que ele está falando diretamente da minha gestão. Então, o erro é comigo. Isso é um dos pontos que eu acho que antes de falar até de avaliação, poderia ter trazido um tema à tona, agora que me veio na cabeça, sobre inteligência emocional, né? Porque isso, eu acho que a avaliação ela envolve muito inteligência emocional. A você saber tomar o feedback. E eu vejo que o feedback ele é muito importante. Porque, pelo menos na minha vida, que se hoje eu cheguei até aqui, foi por conta de feedbacks. E feedback é um negócio muito difícil de digerir, né? Principalmente quando é um feedback pessoal, que a pessoa olha para você e fala várias coisas que você sabe que é, mas escutar a verdade é difícil. Não é fácil, não é fácil. Isso existe uma preparação. E eu me preparei muito tempo para tomar feedback. Hoje em dia eu tomo feedback e levo numa boa. Já tomei feedback de aluno falando do meu curso. E eu regravei já. Eu já cheguei a regravar. Porque eu acho que ele tinha razão. Isso aí eu tô falando no final do ano passado, que eu regravei o curso em outubro, né? Mas já a cabeça já está aqui pensando em novas ideias, então feedbacks para mim são muito importantes. Eu entendo que o feedback me transforma numa pessoa melhor. A avaliação, ela me deixa uma pessoa melhor. Então, quando às vezes as pessoas me mandam no direct, me mandam alguma coisa, eu falo, porra, é verdade, tu tem razão. Claro que tem feedbacks também que não fazem sentido, mas eu procuro analisar de várias óticas para ver se eu não estou enganado, porque eles me fazem evoluir, beleza? Próximo ponto. Terceiro ponto, né? Primeiro ponto, hóspede ideal, falei. Segundo ponto, prepare a sua hospedagem com o hóspede e não para o hóspede. Terceiro ponto, não leve as avaliações para o lado pessoal. Quarto ponto, responda todas as avaliações. Responda todas. Ah, lá, Greca, mas a avaliação foi boa, a pessoa me elogiou. Responda. Ah, lá, Greca, mas a avaliação foi muito ruim. Responda. Por quê? Porque a avaliação precisa ser respondida. 80% dos hóspedes tendem a reconsiderar uma avaliação negativa diante de uma resposta boa da sua hospedagem. Então você tomou uma bomba, tomou uma nota 2, tomou uma nota 3, tomou uma nota péssima. Aí você vai dizer, e agora? Foca no que tu tem controle. Porque a avaliação já foi, a tapa já foi dada, digamos assim, tapa dada não tira. Já foi dado. Se a avaliação foi ruim, a tapa já foi dada. Não se tem, eu levei um ex-tapa. Não, não levou um ex-tapa. Você levou um tapa e acabou. Você levou dois, mas você levou um. Então não tira. Então foca no que tu tem controle. Então, cara, levei uma tapa agora. Se agora, o que é que eu faço? Ou eu revido com outra tapa, ou eu penso com calma e respondo com sabedoria. E não perco a minha classe, não perco a minha postura e me mantenho no meu profissionalismo. Então, responda todas as avaliações pensando sempre naqueles outros hóspedes que vão se interessar por você. Essa é a grande sacada. Não responda a avaliação como se estivesse respondendo a pessoa que comentou. Porque a pessoa que comentou, ele já fez assim, ó, beijo, toma aí, ó, pega essa bomba aí e foi embora. Ele não vai voltar lá para ler aquela avaliação. Ele não vai voltar. Então, entenda que ali não é uma réplica com uma tréplica e vocês vão ficar no bate-boca ali. Não. Ele já colocou o comentário dele, você se explica e acabou. E essa explicação vai ser válida para quem vai ler e não para quem já jogou a merda no ventilador. Então, entenda isso. Responda todas as avaliações e sempre respondendo, né, que é o quinto passo, né? Responda todas as avaliações, é o quarto. E o quinto passo, responda com fatos e não com opinião. Opinião, todo mundo tem a sua. Cada um tem a sua opinião. Mas fatos não. Fatos é o que aconteceu. É o que realmente está na verdade. Esses são os fatos. Então, primeiro ponto, né? Por quê? Quando eu falo sobre fatos e opinião, porque o primeiro ponto, essa garrafa aqui, por exemplo. Essa garrafa aqui, tem pessoas, ela deve ter, sei lá, 500 ml, 600 ml. Tem gente que vai dizer assim, é pouco. Eu bebo 4 litros. Eu preciso de uma garrafa daquela da grande. Essa garrafa é muito pequena para mim. Boa. Para outras pessoas vai dizer assim, cara, eu tomo meio litro de água por dia. Essa garrafa para mim aí, eu cheiro até demais. Que eu nem bebo isso tudo. Então, o conceito de opinião, isso aqui é muito relativo. Isso depende de pessoa para pessoa. Tem gente que vai dizer que isso aqui é pequeno, tem gente que vai dizer que isso aqui é grande. A mesma coisa acontece com o café da manhã, por exemplo, de um hotel, de uma pousada. Café da manhã fraco. Café da manhã top. O que é top e o que é fraco? Cada um tem o que é top e o que é fraco. Vão ter hóspedes no mesmo final de semana que vão dizer que o café da manhã é top. E vão ter mesmos hóspedes no final de semana que vão dizer que o café da manhã é uma bosta. E como é que eu sei que o café da manhã é ruim, é uma bosta que foi servido o mesmo produto para as mesmas pessoas? Então, quando você vai responder, você vai ter que responder com fato e não com opinião. Como é que eu respondo com fato, Agrega? Um exemplo desse do café da manhã.
Obrigado. Desculpa, obrigado pela sua opinião. Ela é muito importante para nós para continuarmos melhorando. Porém, o nosso café da manhã, ele dispõe de 2 tipos de bolo, 3 tipos de suco naturais, frios, 2 tipos de pães, temos tapioca e omelete, basta ser solicitado, temos frutas cortadas, temos 4 frutas da estação, temos não sei quantos pratos quentes, temos mais croissant, não sei o que. Próxima vez que o senhor vier aqui passar a estadia conosco, nos avise se sentiu falta de algum item. Ficaremos muito, muito felizes em poder atendê-lo e você ter a melhor recepção, a melhor hospedagem conosco. Ponto. Eu não respondi, tipo assim, o café da manhã tá fraco. Eu poderia ter respondido assim, né? Que a maioria responde assim. Ah, tá fraco? Na tua casa, infeliz, tu tem um pão para comer com ovo, com queijo, tu não tem nem tapioca, tu não tem nem omelete, tu não tem frito, tu não tem... Como é que tu diz que o meu café da manhã é fraco? Tu não tem nem isso na tua casa. Aí você presta atenção que você está atacando a pessoa com a sua opinião, porque você não conhece a realidade daquela pessoa, você não conhece, é a sua opinião, e você está baixando o nível. Você baixa o nível. Então, quando você responde uma avaliação, né, como eu falei, responda todas. E quando for responder as avaliações, que é o 5º ponto, é você responder com fatos e não com opinião. O que é que aconteceu? Aconteceu isso. Como é que corrige? É assim. Eu estou errado? Estou. Assuma. Não estou errado. O fato foi esse. Pronto. O que eu puder ajudar, conte comigo. Sempre pensa, tipo assim, se fosse você lendo aquela opinião do hotel que tu vai se hospedar, do anfitrião que tu vai ficar, com a pousada que tu vai se hospedar, se o cara respondesse com uma forma chula, com uma forma grosseira, tu ia querer ficar naquele meio de hospedagem? Eu tenho minhas dúvidas, né? Eu tenho minhas dúvidas. Então, para pensar nisso, né, que as avaliações elas são muito importantes, né, para que você consiga triplicar as suas reservas. Então, essa é a nossa live de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aí da minha live aí, né, com o tema que eu trouxe, pensando em auxiliá-los para que vocês consigam, né, os 5 passos para vocês receberem avaliações, né, 5 estrelas no Airbnb e nota 10 na Booking. Eu vou recapitular. Agora saiu. Eu vou recapitular. Então, os 5 pontos mais importantes: identifique seu hóspede ideal, prepare sua hospedagem com o hóspede e não para o hóspede, não leve as suas avaliações para o lado pessoal, entenda que é a sua empresa, não é você. 4º ponto, responda a todas as avaliações, sempre pensando em quem vai ler, porque 80% reconsideram a avaliação negativa. E o 5º ponto, responda com fatos e não com opiniões, porque contra fatos não existem argumentos, tá? Opinião é algo muito subjetivo, beleza? Espero que vocês tenham gostado, beleza? Tamo junto, obrigado aí pelo seu tempo. Fui!